mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje, a gente batendo papo aqui, nós vamos bater um papo com o Rian, da Whey Suplementos, e Jorge Pontual. Eles vão se apresentar. Primeiro, o Rian aqui vai falar um pouquinho da Whey Suplementos. Rian, por favor, dá um show aí pra gente. Que privilégio e que honra. Obrigado pelo convite, tá? Jorge, prazer aí. Rian, Tamo junto. Quer se apresentar também, Jorge? Nem precisa, esse Não, cara depois, ele nem precisa de apresentação, fica até sem graça. Brincadeira, eu vou pegar até autógrafo aqui. Então, trouxe até uma caneta especial para o autógrafo. Aí, André, tava guardado, agora dá para mostrar. Agora você pode mostrar, caneta bonita. Então, sou Rian, obrigado, tá, André, pelo convite. Sou gestor e sócio do grupo Whey Suplementos. A Whey é um grupo de 19 lojas hoje, aqui no Rio de Janeiro. E aí tive o prazer de conhecer o André um ano atrás, né, André? Mais ou menos. E o André ajudou a gente a formatar essa empresa. Mas contextualizando, a Whey, a gente é loja especializada em suplemento, então a gente trabalha com vitamina, suplemento, acessório esportivo, só que ela pertence a um grupo que a gente chama de Rede Loureiro, que são 2 sócios, que o principal core business da empresa é a farmácia, então são 38 drogarias nesse grupo, e 10 anos atrás, o empreendedorismo, vendo oportunidade de ponto, eles queriam abrir uma empresa relacionada à suplementação, procuraram franquias. Eu nem sei se eu te contei essa história, André. Não, procuraram algumas franquias, não vou falar os nomes, mas... E não aprovaram o ponto onde eles queriam. Não aprovaram e nada. E eles já tinham lá 15 farmácias, já tinham uma equipe ali, aquela infraestrutura por trás. E aí descobriram um menino, foram numa outra loja, falaram, cara, tem um menino muito bom, um vendedor. Foram lá, pegaram esse menino, trouxeram para junto com eles. E aí o menino falou, cara, por que ao invés de vocês abrirem franquia, por que vocês não abrem a marca de vocês, uma marca própria? E aí surgiu a Whey Suplementos de 10 anos. E nesse tempo eu estava entrando na empresa, então eu fui na inauguração, não como funcionário, eu já conheci ele, o Márcio, então fui lá na empresa e aí comecei a trabalhar com eles. E aí 5 anos para cá, eu entrei de sócio na empresa, entrei como gestor, continuo trabalhando com o grupo em relação à parte de marketing, à parte de vendas, alguns projetos que a gente tem lá dentro, mas eu fiquei de frente em relação ao Whey Suplementos. E de 5 anos para cá o negócio veio acontecendo, muita coisa aconteceu, né? Acho que vale a pena depois a gente abordar essa mudança aí em relação à saudabilidade, em relação à preocupação com a saúde, com o que a gente ingere. E o mercado cresceu muito, então de 5 anos para cá a gente abriu 16 lojas, a gente hoje já tem um CD estruturado, a gente já vende para outras farmácias, para outros lojistas. A gente formatou o nosso processo de franquia, então estão surgindo algumas oportunidades de levar a nossa bandeira, a Whey Suplementos, para outros empresários, para ser um modelo de franchise. E o negócio está acontecendo. Inauguramos 2 lojas esse mês, correria danada, e graças a Deus está dando certo. E a gente vai, 2025 promete, André. Agora, a Whey, hoje, quais são os outros diferenciais da Whey, canais de distribuição? Porque você falou loja própria e franquia. Mas vocês estão pensando no e-commerce, outros canais de distribuição para quem quiser, por exemplo, consumir os produtos da Whey? Hoje a gente está lançando um site nosso, a gente já tem uma plataforma. O nosso negócio nunca foi o online, a gente faz aquele atendimento pelo WhatsApp, telefone, mas a gente sempre focou muito na experiência em loja, varejo tradicional mesmo. E há alguns anos a gente tem investido, fez mudança de sistema justamente para conseguir se adequar e ir para o canal digital de uma maneira até mais fluida, porque a gente sempre fica ali preocupado. Na loja física, o cliente está aqui. E o digital ele tem que andar de forma paralela e ajuda a gente a alcançar um espaço muito maior que às vezes a gente não tem noção. A gente que é muito preso no físico. Então a gente tem investido, está lançando. E o que ajuda a gente muito isso, principalmente por a gente já ter 10 anos de história. Então, quando a gente preocupava tanto a franquia, como a gente conversou lá, quanto para o digital, era a gente não perder a nossa essência. Porque a essência da Whey Suplementos lá é muito esse atendimento humanizado. Porque o suplemento como um todo ficou muito popularizado. Né? Hoje você entra no TikTok, você entra na rede social, você vê muito pessoal, influenciadores falando, creatina, tem que tomar creatina, tem isso. Cara, tudo bem. Mas o que entra de pessoas dentro de uma loja lá que não tem esse conhecimento, alguém falou para mim, eu estava na academia, falou que eu tenho que tomar um whey protein. Alguém falou que eu tenho que tomar uma creatina. Poxa, mas você já procurou qual o teu objetivo? Você quer emagrecer? Você quer atingir uma longevidade com saúde? Né? A gente estava até conversando, né, Jorge? Isso. Quando eu chegar lá, eu quero cuidar dos meus netos. Então, qual o teu objetivo? E isso é o que a gente sempre pregou dentro da loja. Então, às vezes a gente nem faz a venda. Por quê? Cara, não é o momento. Vai procurar um profissional, vai procurar uma ajuda, né, de um médico, alguém que vai te orientar da maneira correta. Às vezes o cara não está praticando exercício, ele não tem uma alimentação boa, ele acha que tomar uma proteína, um whey protein, ele vai resolver o problema dele. Então, envolve muito mais coisa.
E a gente sempre teve essa preocupação pro online, a gente quer levar esse tipo de conceito também, que foi o que ajudou a gente a chegar onde chegou. Então, André, tem investido, vai lançar essa plataforma online e o negócio está... E o mix de produto hoje das suas lojas? O que contempla de produto na Whey? Só suplementos? Fala um pouquinho do que... A gente trabalha com as principais marcas do mercado de suplementação. E quando a gente fala de suplemento, uma proteína, um hipercalórico, uma vitamina, né, um ômega, coenzima, colágeno. Então, a gente não tem uma marca nossa, a marca própria. White label ainda não. Não tem. Você vende o Whey Suplemento. Não, a gente vende o Whey Protein. O nome da marca é até uma jogada que é Whey de WAY, de caminho. Whey Suplemento, a gente vende os suplementos. Então, a gente trabalha com diferentes produtos do mercado, trabalha com alguns acessórios esportivos. Existe o projeto, sim, para a gente desenvolver a marca própria, mas até nisso a gente está, procurando bastante, porque, infelizmente, é um mercado que tem muitas empresas que não são de uma credibilidade muito grande, não estou julgando, mas porque é simples fazer um suplemento. Não existe uma fiscalização igual existe no mercado da indústria farmacêutica, com o remédio que tem lá a Anvisa que fica em cima. O suplemento agora ele está começando a profissionalizar mais. Então, para a gente fazer uma marca própria, a gente está correndo atrás de algumas empresas que realmente conseguem entregar aquilo que a gente acredita. Hoje, os principais produtos que a gente vende na nossa loja é muito voltado para um público de terceira idade. Um público 40 a mais, que está mais preocupado com o quê? Com a saudabilidade, né? De eu envelhecer de uma forma saudável, tomando ali minha creatina. Quando chegar lá, eu consegui ter a minha mobilidade, porque a terceira idade às vezes tem essa dificuldade da mobilidade. E nosso principal público é esse, voltado para nutricionistas que indicam a loja. Porque antigamente existia aquele estereótipo que, só vai lá na loja de suplemento aquele maromba, aquele cara que quer ficar forte. Não, cara, quebrou. De alguns anos para cá mudou totalmente. E tem uma coisa interessante que você falou, há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu fui no Congresso Quântico, no Sul, que eu sempre gostei. Eu tenho 34 anos de ator, né? Trabalhando como ator. Pensei que fosse de idade. Não, podia ser, né? Mas, jovem infelizmente já estou mais velho, mas enfim. E aí, né, nessa palestra que eu vi, eu era um dos caras que mais entendia do solo brasileiro. E ele falou que a cada ano a gente perde muito nutricionalmente dos alimentos que a gente come, porque o solo vai ficando mais pobre. E daí ele fala justamente o quanto é importante a suplementação. Então, a suplementação, a gente tem que estar sempre suplementando, porque o que a gente come não dá para a gente os nutrientes todos que a gente precisa. Então, isso é muito importante. Isso aí é uma coisa que... Essa semana eu atendi uma médica que tem essa pegada aí de medicina integrativa, etc. E ela veio falando exatamente o que você está dando de depoimento, né? É isso aí. Não, e ele falou uma coisa muito interessante, que é o fato de a pessoa realmente tem que procurar um nutricionista, alguém que possa falar para ela as necessidades dela, né? Porque você não pode sair, a creatina é ótima, lógico, a creatina é boa para você ter força muscular, para cognição, só que tem que ver, porque cada caso, hoje a gente tem que ver, é muito individual, né? Então, assim, não dá para a gente... Todo mundo vai generalizar, tomar isso, todo mundo com certeza. vai vendo direitinho, e as pessoas é isso. É o que eu conversei com ele lá dentro, o quanto é importante, né? Você estar bem preparado na velhice, porque todo mundo fala como se tudo fosse doença de velho, né? O cara quebra quadril porque caiu, é doença de velho. Não, é a falta da proteína, é a falta de musculação, é a falta de exercícios físicos. Então, assim, isso tudo faz com que a pessoa tenha uma longevidade com qualidade de vida. Eu tenho um tio meu, logicamente, que não faz parte desse processo assim normal, porque grande mestre de jiu-jitsu, tudo, mas ele tem 82 anos, ele faz 400 abdominais por dia. Nossa. Então, é isso. Então, a gente tem que escolher a velhice que a gente quer. Então, o importante é isso. A gente tem que ter essa visão. A gente sabendo hoje, o nosso hoje vai definir o que a gente vai ser amanhã. Então, eu quero, se Deus quiser, estar com 80 anos fazendo esporte ainda. E é isso. A gente, na época do meu pai, com 45 anos, ele já era uma pessoa... Velhinho, né? E era normal. Então, eu acho que é muito importante a gente dar esse olhar para as pessoas mais idosas, que todos nós temos, né, no nosso redor, tios, pais, enfim, pessoas que estão ao nosso redor,
e fazer com que eles comam mais proteína, que eles façam exercício físico, que eles façam musculação, que isso vai mudar completamente a vida deles no futuro. É isso mesmo. Então é isso é muito importante. Eu fico batendo essa tecla porque as pessoas têm que ter a imagem que o velho pode ser saudável, o idoso pode ser saudável, ele pode fazer as coisas que ele quiser fazer se ele manter uma disciplina ali alimentar, enfim. Só que às vezes o pessoal não vê no momento. Só lá na frente, quando precisar, realmente, quando começa a perder a mobilidade, já é tarde. E aí tem até uma frase que é interessante: prevenir é o melhor remédio. Porque a gente culturalmente tem esse costume, fiquei doente, alguma coisa, eu vou lá na farmácia, eu compro o remédio para resolver. Não, cara, é a prevenção que vai fazer você não ter que ir na farmácia para comprar. E aí sim, várias coisas associadas, alimentação, o exercício. E por isso a gente sempre orienta, cara, procura um profissional para ele fazer uma anamnese sua, porque é de indivíduo. Às vezes é uma vitamina que você está faltando, às vezes a tua rotina é diferente. E recentemente a gente vem observando a mudança de hábito dos nossos clientes, por causa da conscientização mesmo, porque nossa vida de todo mundo é correria. Então, às vezes, eu tô na rua, não tem, vou parar ali, vou comer um salgado, eu mesmo fazia isso. Vou comer um italiano, vou comer uma coxinha, alguma coisa. Cara, você tem hoje a facilidade de levar na tua bolsa ou comprar na esquina uma farmácia, uma barrinha de proteína, que você vai se alimentar de forma muito mais saudável, que vai saciar a tua fome, se eu tomar um whey protein, alguma coisa ali, e cômodo de você levar no bolso. Antigamente, tem que levar alguma coisa, eu vou comprar um salgado. Cara, tem... as coisas foram mudando para facilitar, para a gente não fugir e começar a bagunçar a nossa vida, porque a conta uma hora chega. Vai chegar. E é normalmente lá na frente. Rian, com relação à experiência, né? Porque hoje eu costumo dizer que não é mais PDV, é PDX, né? Não é mais ponto de venda, e sim ponto de experiência. E a Whey, ela organiza vários eventos, né? Você mesmo está falando que vai ter um evento... Agora, dia 8 de fevereiro, dia 8 de fevereiro, profissionais de saúde. Com relação para os profissionais. Queria que você falasse um pouquinho dessas questões de experiência da tua loja, da tua marca, e ligada com os eventos. Como vocês enxergam o evento puxando, obviamente, né, um posicionamento melhor para a tua marca, uma credibilidade do negócio, a partir do momento em que você está reunindo num evento dessa natureza profissionais de saúde, exatamente, que passam a ser até os embaixadores da tua marca, né? Fala um pouquinho pra gente. Nada se cria, né, André, hoje? A gente se copia. Então, eu li um livro um tempo atrás e eu escutei um termo chamado hub. As empresas, elas precisam se tornar um hub. Eu falei, cara, mas o que é hub? E aí, explicando, o hub é você conseguir colocar a sua empresa no centro de algum ecossistema, onde você vai conseguir trazer interações entre o teu cliente, o teu fornecedor, outros parceiros, que às vezes não existe uma troca monetária. Por exemplo, esse evento, a gente está levando 450 profissionais, a maioria é zero, sabe? Não existe a inscrição, existe a inscrição para pessoas de fora, mas o cara que é parceiro da Whey é zero. Então a gente não vai ganhar financeiramente, é um investimento alto que a gente está fazendo, mas a gente não vai ganhar. Porque a gente se preocupou em se colocar como hub. E o que é ser hub? É justamente eu conseguir trazer um profissional da área de saúde, hoje a gente tem mais de 600, e linkar, às vezes, com esse meu cliente ou com o meu fornecedor. Um cliente que entra na loja nossa, ele compra com a gente, ele acumula ponto, acumula cashback, tem uma experiência. O ponto que ele acumula, ele pode trocar por uma consulta de graça. Ele consegue fazer uma avaliação de bioimpedância. Esse profissional da área de saúde que se associa a gente tem um consultório que ele pode ir lá, alugar por um valor simbólico de R$10 e usar um consultório, que às vezes ele não tem um lugar para ficar. Então, cara, tá aqui. A gente leva ele numa sala de podcast, para ele gravar conteúdo, para ele entrar com visibilidade online. Isso tudo a gente não ganha e a gente não cobra isso dele. Por quê? Porque a gente começa a criar um ecossistema de hub onde eu tenho essa troca. Então, esse nutricionista que vai no evento lá, ele vai ter conhecimento, a gente vai levar conhecimento técnico. A gente foi atrás das indústrias, as principais indústrias do nosso mercado, e vendeu o projeto para, cara, vai lá. Porque normalmente no Rio de Janeiro não tem um evento como esse. O pessoal vai para São Paulo, as feiras que acontecem. Então, as indústrias vêm aqui, olham a Whey Suplementos como um parceiro também de, caramba, olha como é que através deles eu consigo chegar nesse profissional. Então, foi sempre se preocupando, André, em fazer um ecossistema ali que a gente chamou de hub da saúde. Eu quero que quando um cliente pensa assim, poxa, eu quero voltar à academia, vou passar lá na Whey. Por quê? Lá eu tenho acesso a profissionais da área de saúde, eu tenho acesso a outras academias que são parceiras, eu tenho um produto, eu tenho lá a orientação do pessoal, tem vários profissionais nossos, que a gente chama de especialista, que são nutricionistas, que estão ali também para... não é uma consulta, mas ele vai dar toda a orientação possível
Porque às vezes é a mudança de rotina dele. Às vezes é uma palavra afirmativa pro cara, ele vai conseguir fazer. Pô, que bacana, né, acontecer. cara? Isso aí é um exemplo, né? Porque a gente fala muito em São Paulo, tudo, e é legal a gente ver aqui você como empresário carioca, né? Pô, fazendo uma coisa totalmente diferenciada, né? Pensando num retorno, num cashback. Isso tudo é muito interessante. E eu vou falar uma coisa também interessante, que é o seguinte. Logicamente, eu não deixei de ser ator, mas assim, eu falo muito sobre saúde no meu Instagram. Então, assim, teve um post que a gente fez falando do TDAH, que um médico amigo meu, com um filho, ele foi num psicólogo com o filho e o cara falou que o filho estava. E depois, a nutricionista que observou que o filho comia muito açúcar e tinha... Porque, assim, quando a pessoa come muito açúcar, a criança, ela perde o foco, ela começa a ficar muito agitada e depois ela perde o foco, ela fica completamente... E aí vem um cara e fala, essa criança está... Então, assim, a alimentação para as crianças é uma coisa muito... A gente não comentou ali, a gente conversou sobre a questão do jejum, né? Você, quando está com jejum, você está muito mais presente, você está muito mais focado. E o açúcar é completamente ao contrário. Você, quando come açúcar, você tem até um pico de energia e depois você perde o foco, perde tudo isso. Então, isso é muito importante até para os pais, né, que tenham filhos e não conseguem enxergar essa ligação da alimentação com desempenho no colégio. Então, temos que ver isso tudo, né? Então, você tem aí todos esses, não remédios, né, mas suplementações, vitaminas, e é bom para que as pessoas entendam o quanto a alimentação é importante e a suplementação. O suplemento ele é justamente o complemento daquilo que, às vezes, na nossa rotina a gente não consegue absorver, de macro e micronutrientes. E esse post deu, se não me engano, 850 mil visualizações. Por quê? Porque fala disso. O outro post que a gente fez também, 900 mil, que foi uma coisa do câncer e o açúcar. Então, está totalmente ligado. Se você quiser alimentar um câncer, você come açúcar que você vai estar alimentando. Então, isso tudo tem que ser falado, né? Que você não pode chegar no hospital e ver as pessoas com câncer comendo geleiazinha e torrada. Aí você chega e fala assim, vem cá, quem é nutricionista desse hospital? Não é possível, né? Então, assim, teve um caso de um amigo meu, que o pai dele é o cara mais da medicina quântica no mundo, é um japonês, que é um grande amigo também, e ele tentou, ele chegou no hospital, a mãe dele foi hospitalizada, e ele viu tudo que estavam dando para a mãe dele, que estava com câncer, e ele falou, pô, eu tenho uma equipe de nutricionistas da minha empresa, eu posso mandar para cá de graça, eu não quero... Porque, assim, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não podem dar isso para as pessoas que estão fazendo químio. As pessoas... Então, assim, isso eu não entendo. Por que hoje a gente ainda tem nos hospitais esse tipo de coisa? Como é que você vai dar para uma pessoa que está com câncer, bolacha com geleia e suquinho de caixinha? Então, assim, a gente tem que pensar que os ultraprocessados foram responsáveis por muitas mortes. O ano que passou, todos os anos, enfim, a gente tem que abrir menos embalagem e comer comidas mais naturais. Hoje tem mais facilidade para você. Total. A gente está falando, antigamente não tinha. Você não vai no mercado, não tinha essa questão de produtos saudáveis, uma área exclusiva. Até em farmácia, produtos veganos, etc. Hoje, o mercado facilitou para, se você quiser, você ter uma opção de seguir uma vida mais saudável, de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Bom, a presença do Jorge aqui, ele vai se apresentar agora, é fruto, eu tenho falado em alguns podcasts que a gente tem feito aqui, é que surgiu uma ideia da gente lançar, era um curso que eu tinha de empreendedorismo no varejo, objeto de um livro, e agora a gente está indo para o digital. E essa proposta, o que é? Que a gente conversou com a nossa diretora responsável pela produção disso, que é a Marcele e a Juliana, estou fazendo o jabá delas, de trazer um tema do livro com algum ator, artista, influenciador, que
já passou, né, dos 40, 50, e hoje eles empreendem de alguma forma. E o Jorge, eu tive a grata satisfação da gente estar trabalhando o capítulo de negociação, né? E negociação, às vezes as pessoas acham que é só a gente estar na mesa aqui para negociar, mas a gente tem toda uma preparação antes, que um bom negociador deve ter, para poder, ao sentar numa mesa, não é só você ter a postura, a atitude, o foco, a determinação, mas como você se prepara antes de entrar no game, vamos dizer assim. E pegando esse gancho que vocês estão falando muito de saudabilidade, a gente trabalha muito com pesquisa. Eu trabalho muito com a WGSN, que é a maior empresa de tendências do mundo, e se a gente for ver o que ela tem apontado de segmentos que tendem a crescer nos próximos anos, é tudo ligado ao quê? Ao teu mercado, né? Wellness, saudabilidade, culto ao corpo, beleza, saúde. Então, você está num nicho que um segmento que a expectativa de crescimento é enorme. Uhum. E as pessoas, né, cada vez querendo se cuidar mais com essa visão que o Jorge já falou aqui, de ter a preocupação. Antigamente, a gente não se preocupava com nada. Você fazia... era tipo sexo, droga e rock and roll, né? Você vai para a noite, vira a noite, vai para um local, bebe pra caramba. Isso não está com nada. Então, Jorge, queria que você falasse um pouquinho de como você se prepara para fazer uma peça, para fazer uma gravação, para sentar numa mesa para negociar. O que você julga que é importante para a pessoa, para o profissional? O que ele deve fazer para poder encarar essa selva aí que a gente está, né? Isso aí, a gente até conversando nos bastidores justamente sobre isso, né? Porque é muito importante você estar preparado, não só no vestimento, no dress code, né? Numa negociação, enfim, como preparação também na alimentação, né? Então, por exemplo, se você come uma gordura boa, um ovo, ou então fica em jejum, você vai ficar muito mais presente, né? E você vai colaborar para o seu raciocínio ser mais rápido, você ter mais atitude. Então, assim, é por isso que muitas empresas, eu acho que tinham que deixar a segunda-feira meio de lado para os grandes negócios, para as grandes reuniões, porque geralmente o pessoal se excede no fim de semana e na segunda não vai ter aquela... Disposição. Né? Disposição e, né, clareza dos negócios. Raciocínio. Né? Então, assim, o que eu penso é justamente isso. A gente tem que se preparar. É como também a gente, né, do jiu-jitsu, né, da luta, você ter... Meditação, as pessoas falam de uma forma, né, generalizada, que é boa e tal, mas assim, é muito melhor que as pessoas imaginam, porque clareia a mente, te dá muito mais possibilidades, abrangência. Então, assim, você tendo a meditação, você tendo o jejum, você tendo uma alimentação correta, você com certeza, com mais todas as técnicas do André, que é um craque nisso, você vai ter muito mais certeza que na negociação você vai sair bem, né? Então, faz parte, e muita gente deixa de falar isso, que é tão importante, que é a alimentação na negociação, o jejum, enfim, o que vai comer antes de uma negociação. Então, isso aí é uma das coisas mais importantes que tem, né? Tem gente que fala, né, ele nasceu, esse cara é um vendedor, ele nasceu com dom. Mas acho que é importante falar, cara, treinável. Treinar. É treinável. É questão de você ir lá, aprender, utilizar a técnica de respiração, de postura. Eu ia falar isso exatamente então, agora. Que às vezes o pessoal só fica nisso, não, mas para ele é fácil, porque ele nasceu já com dom, sempre trabalhou dessa forma. A respiração é tudo, né? Porque você pode ficar um dia sem beber água, você pode ficar um dia sem comer, agora você não fica 5 minutos sem respirar, a não ser os grandes mergulhadores, né, de mergulho profundo. Então, a questão da respiração, com tudo isso que vocês estão falando, é fundamental. E hoje, a gente tem visto, a gente que faz aí arte marcial, eu treino respiração desde 1970, vocês não eram nem nascidos, 70 e poucos, quando a primeira vez que eu pisei num tatame, eu comecei a aprender a respirar. E hoje, a gente teve lá na empresa, nos nossos encontros do conselho, que o Rian não está indo a nenhum, diga-se de passagem,
que é, Tá um bate-papo muito agradável. A gente levou lá o Orlando Cane. Orlando Cane é o cara da bioginástica. Para você ter ideia, ele treina o Bernardinho, Rickson Gracie, Medina. E o Cane é 100% falando a importância da respiração. Para você ter ideia, os 2 livros do Rickson Gracie que ele lançou, né, o Respire, um Corpo em Movimento e o Sucesso na Escuridão, ele dedica mais de 5 páginas de cada livro desse ao Orlando Cane para falar da respiração, para vocês verem o quão é importante esse tema, né? E, obviamente, se você está numa mesa de reunião, você começa a ficar nervoso, respira errado, já era, teu raciocínio já sai. Você está numa luta, está no dojo. Se você começa a respirar errado, vai cansar mais rápido. Você está, sei lá, cantando, como outro dia desse veio aqui o Daniel Dessarto, né? Deu um show aqui com a gente de música. Se ele começa a respirar errado, aquela música não vai fluir. Então, a respiração realmente é extremamente importante. E esse conceito que a gente fala muito é o quê? É mente, corpo e espírito, né? Não adianta a gente estar muito preparado tecnicamente para entrar numa mesa de negociação se a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito não está equilibrado, esse balanceamento. E aí eu vou te provocar. Como os produtos da Whey podem fazer com que eu fique com a mente, corpo e espírito equilibrados? Olha, tem muito o conceito de que eu só vou suplementar ou só vou tomar um suplemento se eu estiver fazendo atividade física. Eu não estou indo na academia, então não preciso tomar. Mas, pelo contrário, existem vários outros suplementos que é justamente para você utilizar de uso contínuo mesmo, para te dar mais disposição, para te dar mais foco. Então, por isso que é importante fazer a anamnese e ir lá no profissional, porque ele vai entender a tua rotina. Que às vezes o cara não está treinando, só que ele quer se preparar ali de uma certa forma para ter mais disposição, principalmente no cognitivo. A pandemia ajudou muito a gente ter essa preocupação. Né? Coenzima, tem cúrcuma, tem vários suplementos que não é para o cara que é praticante de atividade física. Ou, cara, existe até uma divisão. Existe aquele que é de alta performance, a gente chama de endurance, que é um suplemento específico que o cara vai fazer longas distâncias. Vou nadar não sei quantos quilômetros, eu vou correr, não sei, vou fazer uma maratona, vou fazer alguma prova de ciclismo. Existe um suplemento específico para aquele. Existe aquele da academia específico, eu quero ganho de massa muscular, então eu quero definição. Só que existe também para a parte cognitiva. Então, hoje tem alguns produtos, como que você toma com café da manhã, por exemplo. Eu, antes de treinar, eu não tomo nada. Eu tomo meu pré-treino pós-academia para começar a trabalhar. E de manhã é o meu pico de energia, que eu tomei ali meu super coffee, até fazendo a propaganda aqui. Cara, eu fico à disposição surreal. Meu corpo já acordou, que eu já fiz minha 20 minutinhos de caminhada, já fiz minha musculação, e agora eu tomo um suplemento para conseguir trabalhar com o máximo de energia. Me dá essa receita. Vou te dar depois, vou enviar lá para você. Não, mas é isso aí, o TCM no café, né? Você tem, é direto, cérebro, você vai ter muito mais cognição, a própria creatina, né? O ômega 3 também. A gente tem que pensar nas gorduras, né? Porque nosso cérebro precisa da gordura. Então a gente vai de encontro de muita gente que falava aquela pirâmide alimentar, que aquilo ali tem que se rasgar, jogar fora, porque as coisas estão mudando, né? Se você pensar que cereal hoje em dia é uma coisa positiva, está errado. A gente tem que mudar essa pirâmide aí para mostrar realmente para as pessoas que a gente estava comendo errado. Então, logicamente, lá atrás, né, diziam que a carne, a gordura, tudo eram os vilões, e a gente está vendo que os vilões são... Né? A gente vê aí os óleos vegetais, né? Industrializados. Os óleos são as piores coisas para as nossas veinhas, né? Nossas artérias. Então, assim, vamos manter uma banha de porco, óleo de coco, azeite, e parar com esses óleos vegetais. Então, a gente tem que ter essa visão concreta para a gente ver o que é saúde, né? Então, a gente tem que pensar, tem que estudar. Eu sou um cara que, apesar de não ter... formação, mas eu procuro estudar cada vez mais porque eu quero ser saudável, eu quero sempre estar à frente, porque eu fico feliz de estar fazendo o que eu faço hoje, poder os meus netos jogar bola, fazer as coisas todas entendeu? E poder participar mais, né? Do que ficar aquele avô quietinho. Aceitar uma velhice ali. O Jorge é avô. Por incrível que pareça. Tenho 2 netinhos que são maravilhosos. Hoje, inclusive, é aniversário do Martim, de 6 anos. Então, assim, estou triste de não estar em São Paulo.
7 anos. 7 anos. E ela está com 4. É isso aí, feliz. Quebrando o protocolo, né, que a gente começou tudo errado, claro que o Jorge dispensa a apresentação, mas eu queria que você se apresentasse aí, quem você é, como começou a sua carreira e como você começou a identificar que essa cultura sua com relação à alimentação, a exercício, realmente ia mudar, ia fazer todo o diferencial na sua vida pessoal, de trabalho, etc. Tudo começou pelo seguinte, a fala questão da alimentação. Da alimentação, como começou. Eu tenho 3 tios, aliás, tenho 2 só, que são grandes mestres de jiu-jitsu. Então, eu, com 5, 6 anos de idade, eu ia com eles para a lanchonete, eles já tomavam aquela vitamina com aveia, levedura de cerveja, várias coisas que ninguém, na época, falava. Então, tinha toda a alimentação Gracie e tudo. Então, comecei pequeno, vendo meus tios como exemplo, tudo. Carreira, eu estou com 34 anos de carreira. Foi muito engraçado, porque essa história é legal contar, que é uma história interessante. Eu morei minha vida inteira no Rio, mas fui para São Paulo. Estava em São Paulo, fazia muitas campanhas publicitárias em São Paulo e tal. E chegou um amigo meu um dia, estava fazendo uma campanha comigo, ele falou, cara, pintou um teste para a novela das 9, das 8 na época, né? E você não quer fazer? Eu falei, mas como é que você vai falar de mim, cara? O cara nem me viu, não conheço ninguém. Não, vamos lá amanhã, porque eles vão dar os textos para quem quiser fazer o teste. Vamos ver. Se os caras gostarem de você, eles vão chamar você. Aí fomos para lá. Era o Ricardo Odito, se não me engano, e o Maurinho Mendonça, que hoje em dia é um grande diretor. Na época, ele era assistente. E eu, bacana. Aí me deu o texto e tal. Falei, pô, maravilha, vamos lá. Ele falou, pode fazer, você tem um perfil e tal. E aí, depois de quase 2 meses, eu tinha pego o telefone do Maurinho, que era assistente de direção. Eu liguei para ele, eu falei, Maurinho, já sabe do resultado? Ele falou, não sabemos ainda, quase 2 meses depois. Eu falei, cara, eu posso ir para o Rio, de repente, levar alguns comerciais que eu fiz para você ter uma visão mais abrangente do meu trabalho. Quem sabe, né? Você viu o teste, mas vocês podem ver que eu faço outras coisas, querendo fazer, né? E aí ele falou, não, lógico, Jorge, vem para cá, pô, passa aqui no Jardim Botânico, a sala tal. E aí eu peguei o avião, fui para o Rio. Cheguei no Rio, eu estou na sala esperando, né? Esperando o que ia acontecer. E aí vem a secretária do Denis Carvalho e fala, olha, o seu Denis quer falar com você. Aí eu falei, maravilha, entendi nada, né? Falei, pô. Aí cheguei lá, ele, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, como assim? Não estou entendendo. Ele, são 11h30 da manhã, nós escolhemos todos os atores essa madrugada, e como é que você está aqui? Como é que você soube que você foi escolhido? Ou seja, eu cheguei no dia que eu tinha sido escolhido na madrugada anterior. Então, eu saí de lá com os capítulos e contrato assinado. Então, foi uma coisa na minha vida muito maluca, né? Isso foi em 91, fazendo Dono do Mundo, que eu fiz até com a saudosa Daniela Pérez, enfim. E é isso. Então, foi uma história muito maluca na minha vida. Que, pô, imagina, 2 meses depois do teste, eu cheguei no Rio para tentar e saí de lá com contrato, com tudo. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, que é um universo conspirando, né? Então, a gente não sabe muito bem, mas é muito bacana. Essa história foi uma das melhores histórias que eu já tive e tive o prazer de contar aqui para vocês aqui no podcast. E como é que você está encarando essa loucura que a gente entrou agora desse curso de empreendedorismo no digital, desse encontro, né, da gente, né, do Grupo Soares Pereira, com os atores e etc.? Eu achei fantástico, porque é muito maluco, né? Depois da pandemia, depois de tudo está acontecendo, muitas pessoas deixaram aquele lugar confortável, né, que nós tínhamos, até os atores todos, que tínhamos contratos muito longos, enfim, você vivia naquele conforto, naquela tranquilidade. E são poucos os atores que têm contrato longo. Diga-se passagem para as pessoas também não generalizarem que todos os atores têm contrato longo, ficaram... Não, hoje, ainda mais, você é contratado por obra certa, né? Você vai fazer uma novela, acaba a novela, acaba o contrato. Então,
eu acho que foi a hora de muitos atores falarem, peraí, eu tenho que Se fazer alguma reinventar. coisa, vou me reinventar, porque eu não posso ficar parado aqui esperando, eu tenho que empreender em alguma coisa. E aí a gente teve a ideia, né? A Marcele falou, enfim, nós todos aqui. O André, quando a gente conheceu, a gente falou, pô, esse cara é um craque, né? E como é que um craque desse não pode estar no online, né? Isso aí não tem muito... E ele achou bacana a ideia, a Ju, enfim, todo mundo, a gente entrou nessa, a gente pegou vários amigos, atores que já empreendem, juntamos com os capítulos do livro do André, para ver quem que tinha mais a ver com o quê, né? Em cada assunto. E eu acho que vai dar muito samba, porque eu tenho certeza que vai dar muito samba, porque são pessoas que têm um diferencial, têm uma abrangência de visão que não são todos que têm. E essa galera, então, Luciano Zafir, né? Daniel Del Sarto, a Cássia Linhares, né? Vitor Fazano. A própria o Vitor Fazano, a Rafael Flávia, Zulua, né? Flávia Sampaio. Flávia Sampaio, Marcinho Killing. Então, assim, Muita gente boa. amigos queridos e que estão nessa de empreender. Então, eu acho que isso aí vai ser, já está sendo um sucesso e vai ser muito mais. Estou muito feliz de participar desse Já me despertou a desse curiosidade. encontro. Vai ser um curso, André? Vai ser uma mentoria? Vai ser um curso e... Posteriormente, o desdobramento. a mentoria. Por favor, compre o curso Não, para já todos tô os curioso. seus colaboradores, Colaboradores. porque 38 farmácias e 19 Oi Suplementos, a gente vai vender curso para caramba para ele. Por favor, gente. ajuda a gente. Agora, isso me causou uma situação extremamente constrangedora, porque os caras têm a maior desenvoltura perante as câmeras, e eu, super tímido, introvertido como eu sou, como é que eu posso encarar esses feras todos? Introvertido, Com muita respiração, né? Tem que mas você vê como é que é legal. E você, na humildade, juntando com essas feras, aprendendo. Não é tarde para começar e nem tarde para aprender. O respeito e a humildade são os elementos para você chegar aonde você quer chegar, né? É o último degrau da sabedoria. É respeito e humildade. Isso a gente preza muito, a gente aplica muito lá na empresa, saindo do nosso dojo lá da empresa, né? Rian, quantos produtos, quantos SKUs cabem numa loja tua? A tua loja varia de... Qual é a metragem para eu montar uma loja Whey Suplementos? Hoje, o menor modelo que a gente montou, André, foi um modelo container, tá? Tem 20 metros quadrados. Até convido aí quem tiver curioso, fala, caramba, a loja de suplemento tem um container? Tem no Recreio, do lado do Recreio Shop, e tem ali na Barra, no Always Mall, no posto ali, em frente à Academia DNA. Então, esse foi o maior desafio que a gente teve. Caramba, botar em 20 metros quadrados traduzir o mix para... Fazer um mix e outra, é um mix completo. Eu não posso só botar, vou botar só esse aqui que cabe, não. Eu tenho que ter uma variedade de produtos. Então, a gente conseguiu adaptar com a experiência. Lógico, André, batemos muito a cabeça, erramos bastante. Então, a gente conseguiu adaptar ali em 20 metros quadrados, cabe. Confortavelmente, a gente fala normalmente de 440 metros quadrados, uma loja que trabalha de maneira confortável. E aí, de mix produto, hoje a gente comercializa 2.000 a 2.500 produtos diferentes. Por quê? Quando a gente fala assim, whey protein, beleza, eu tenho um whey protein. Quanto? Só que eu tenho whey protein isolado, concentrado, 3W, eu tenho diversos sabores. Hoje gourmetizaram bastante, tem whey de pistache, de doce de leite, tem um pequeno, tem um médio, tem um grande, eu tenho um sachêzinho. Aí eu tô falando só de proteína. Aí vamos para a creatina, eu tenho várias marcas diferentes. Tem creatina em gummy, tem a creatina com sabor, sem sabor. Então hoje são em torno de 2.000 a 2.500 produtos. Só que com a nossa expertise, a gente foi aprendendo trabalhar o mix certo. Eu vou botar ali esse produto. Tem produto, às vezes, fica em alta. E a gente, essa relação com os nutricionistas ajuda muito a gente a entender também o comportamento do que se está estudando, o que o pessoal está começando a recomendar de uma maneira recorrente. Então, a gente tem agilidade para fazer esse processo. E para a franquia, o interessante é que, com essa expertise, a gente consegue colocar o franqueado para minimizar esse tipo de perda. Porque, às vezes, começar do zero, uma loja, eu vou botar lá, são 2.000 SKUs diferentes. Qual que eu devo comprar? Qual a quantidade que eu vou comprar? Então, a experiência nossa ajudou a gente a ir formatando e organizando isso em loja. E hoje, por exemplo, se eu virar um franqueado seu, você tem que partir para a franquia agora, né? Uhum. Já está mais do que pronto para isso. Se eu me tornar um franqueado seu, vocês me orientam na compra, você tem um centro de distribuição para eu praticar a compra, eu compro de fornecedores diferentes.
Como é que vocês estão pensando nisso? Né? O modelo foi formatado. Eu sei que a gente já formatou, mas é só para a galera saber aí. E é legal, André, tocar nisso, porque hoje a gente não abriu a primeira franquia com a preocupação de quem vai ser a pessoa que vai ser o defensor da marca. Então, a gente quer trazer, por orientação mesmo, alguém que seja mais próximo. A próxima que eu digo região, não para abrir. Teve gente que veio da Bahia procurar a franquia da Whey, pelo Container, Araruama, tiveram de outros estados. Falei, cara, vamos fazer a primeira franquia, um projeto piloto. E a gente quer fazer toda a assistência possível, porque é um investimento, a gente sabe que não é barato, é um investimento que ele é assertivo ali naquela situação, mas que a gente vai ter que dar todo o suporte. Então, quando a gente fez até a questão do fornecimento, a gente tem um CD, mas a ideia não é vender direto para o franqueado, só na necessidade que ele precisar, porque a gente coloca ele em contato direto com a indústria com as melhores condições. Então, a gente formatou nesse molde para que a gente vai levar para ele que dê certo, que ele consiga as melhores condições como a gente compra, mas caso ele precise comprar comigo, eu consigo fornecer. Mas eu prefiro que ele compre direto para não bitributar e fazer, porque hoje a gente não tem a marca própria. E você falou uma coisa, né? Porque quanto mais loja, hoje vocês são uma potência em termos de tamanho. Aí, consequentemente, você tem mais musculatura. E tendo mais musculatura, o poder de negociação é totalmente diferente, né? É a mesma coisa que eu costumo comparar. Se eu tenho uma rede de restaurantes com 1000 lojas e eu chegar para uma Coca-Cola e falar, Coca, quais são as condições que você vai me oferecer? É uma história. Agora, se eu tenho uma loja só, a Coca vai me mandar comprar aqui no Açaí, né? Vai ali Quem no é Açaí, você? Quem é você? compra um pack e vai vender no teu restaurante, né? Não, e ele estava falando de container aí, tem uma história engraçada, que na Praia da Barra tem um container enorme, assim, que os caras fizeram uma coisa para cortar cabelo. Eu falei, pô, como é que vai dar certo? Vive cheio. Aí você não entende. Eu falava, cara, que é isso? Como é que pode container na frente da praia? Né? Você já imagina aquele sol a pino e realmente dá certo, cara. Tá dando certo. Legal essa coisa de container mesmo. São os modelos de negócio, né? E se não der certo, você pode pegar, vou levar para uma outra praça, vou testar nessa praça. E Exatamente. Você tem essa flexibilidade. E quais os modelos? Você falou container, que eu acho que não. Não, que eu acho que ainda não. Ainda não, mas... Não. E como é que você vai enfiar 2.500 produtos? Mas essa era a preocupação. Essa eu acho. Porque o formato da Whey, e aí eu convido... Pô, vocês conhecerem a loja da Whey e entrar, você vai ver realmente o principal diferenciado é o mix de produto que a gente coloca. E, André, mais do que isso, cara, é a experiência de compra. Você falou a experiência... Pô, é a venda consultiva. Né? Porque o vendedor ele tem que, primeiro, conhecer o produto, o técnico do produto. Perfeito. Só que existe toda uma abordagem, existe todo que a gente chama lá o poder do encantamento. As etapas de um atendimento. É você entender realmente... Pô, Jorge, você vê aqui, mas você quer... As pessoas entram na loja, me fala que eu tenho que tomar creatina porque é bom. Tá, mas qual é o teu objetivo? O que você procura? Você está praticando exercício, não está? Qual é a tua rotina? O que você quer emagrecer? Você quer ganhar massa? Você quer definir? E cada um tem sua particularidade. Lógico. E só que isso demanda tempo, trabalho. Às vezes, um atendimento lá com a gente vai demorar uma hora. Muito treinamento. O colaborador entra na empresa lá, André, a gente tem tudo isso formatado. Integração, prova com 45 dias, prova com 90, tem prova técnica de produto, tem prova de abordagem, tem prova de pós-venda. Então, é todo um ecossistema interno que a gente é chato com o colaborador para que ele entregue essa experiência. Como franqueado, eu vou ter os meus colaboradores vão ter esse tipo de atendimento, de treinamento? Vão estar lá juntos com a gente um período que é determinado para eles vivenciarem toda essa experiência. E também tem todos os cursos. Hoje já tem gravado vários cursos e tem os cursos que a gente faz também presencial. Porque não adianta entrar numa loja onde eu tenho um produto, um whey protein que a partir de R$100 até um que custa 1.000. Uhum. Eu tenho essa diferença. Então, como é que você vai oferecer o de 1.000? Você não consegue vender se você não mostrar todos os benefícios daquele produto e que faça sentido para aquele consumidor. Claro. Perfeito. Tem que fazer sentido, porque senão a gente vai estar vendendo uma ideia, ele não vai voltar. E você fideliza o cliente com esse tipo de atendimento, né? Com o certeza. seu colaborador vai fazer uma carteira enorme de cliente a partir do momento que tem esse tipo de atendimento, essa fidelização, porque hoje o consumidor ele sabe o que ele quer, né? Hoje não tem mais espaço para você enganar o consumidor. Leva essa aqui que vai fazer muito benefício. Esquece que hoje... A gente até conversou sobre isso, e quando você vai numa loja que o vendedor fala, não, essa roupa não ficou legal em você. Pô, você vai ter confiança de voltar nessa loja. Então, a gente comentou isso esses dias. O atendimento é crucial para que você faça, né, um sucesso no seu negócio.
E parabéns aí, porque Você isso está é muito falando importante. dessa questão de roupa, né, de atendimento. Eu, durante muitos anos, andei de terno. Hoje é que eu ando mais assim, low profile, né? E, na época, meus ternos eram feitos em São Paulo. As minhas camisas, eu ia no alfaiate lá, o cara me recebia no shopping onde eu trabalhava para tirar a medida e tal. Mas, às vezes, numa eventualidade, eu ia numa loja aqui no Rio. E sabe aquele vendedor 7? Eu botava um terno, botava um blazer. Aí eu olhava assim, o cara, esse foi feito sob medida para você. Eu olhando, eu já sabia que eu estava ridículo com aquela roupa. Né? Nada a ver. Mas eu achava tanta graça daquele cara. É óbvio que eu tenho um senso crítico, né? Eu, às vezes, voltava nele só de raiva, porque o cara era um vendedor nato. Eu queria aprender o lado escuro da venda, entendeu? Por quê? Exatamente para a gente orientar os nossos clientes como não deve ser feita uma venda, um atendimento, né? Isso é muito cultural e a gente tem que saber isso. Na empresa lá, a gente tem valores inegociáveis, então a gente tem que orientar. E quando a gente vende uma franquia, não só analisar, por exemplo, o perfil do franqueado, como também aonde nós vamos botar aquele franqueado. Porque não adianta você pegar e querer explodir agora com o Whey Suplementos, botar em tudo quanto é esquina, se de repente nessa esquina daqui não cabe, entendeu? Porque o mau resultado do franqueado vai afetar diretamente no teu negócio, né? E a imagem da empresa, né? Você vê, André, como é que é? Você falou aí, valores inegociáveis. A gente é bem chato em relação a isso. No primeiro dia, quando a gente contrata um colaborador, ele entra numa sala, ele faz um treinamento de integração, ele fica algumas horas ali, a gente fala sobre o plano de carreira, fala como é que é a cultura da empresa, os valores. E um que é forte é falar, a prescrição. Se entra um cliente dentro da nossa loja com uma receita, uma prescrição de um profissional, de forma alguma você pode mudar essa prescrição. Porque aquele profissional fez um trabalho com aquele cliente. E outra, qualquer coisa que vai, mas pô, vou botar um produto que é um pouco mais caro, é um produto... Não, cara. Você vai perder uma credibilidade, uma confiança do principal parceiro que a gente tem, que é o profissional da área de saúde. E outra, você vai quebrar, ele nunca mais vai recomendar pra gente. É isso aí. Só que às vezes o pessoal novo, ele naquele âmbito, ali, né, André, de cara, quero vender não sei o quê, ele começa às vezes quebrar uma regra. E a gente deixa muito claro, cara, não vai, cara, aqui dentro é intolerável, não aceitamos. E uma outra coisa interessante, André, contar, no dia que a gente foi fazer a primeira reunião lá na GSP, você passou um vídeo de lá, como se fosse uma integração. O mesmo vídeo que a gente coloca para os nossos colaboradores. Que o vídeo ele termina falando assim, o que você quer ser quando crescer? Justamente para a gente provocar aquilo ali. Cara. Porque a gente traz muita gente jovem. Hoje que trabalha com a Whey lá, a maioria, às vezes, é um primeiro emprego, ele está cursando ali uma faculdade de educação física, ou então a nutrição, ele vai procurar trabalhar na área ali que ele tem afinidade, que é ali com suplementos e tal. E muitos deles têm sonhos, têm vontade, eu quero me formar para trabalhar. E a gente acha isso legal. Eu falei, cara, mas enquanto você estiver aqui, dê o teu melhor. Por quê? Por mais que você vá seguir uma carreira profissional diferente daquilo que você está... Aqui você vai ter uma escola de aprendizado. Porque negociação... Para a vida, né? Para a vida. Você vai vender a tua imagem. Exatamente. Botar um terno, você está vendendo a tua imagem. Então, ali você vai fazer amigos, você vai entender, trabalhar com frustrações, com metas, com um cliente. Às vezes vai entrar um cliente puto, xingando. Você tem que estar ali no mesmo, cara, trazer esse cara numa energia. Às vezes é um cara muito rápido, você vai ter que atender numa velocidade que ele quer. Isso é uma escola. Então, eu falo muito para a galera que tá nova lá. Cara, vive aqui, de verdade, independente lá fora. E dê o teu melhor. Porque amanhã... Quando você for seguir a tua carreira profissional, você vai sair com uma bagagem gigante, cara, porque a empresa dá essa oportunidade. Com a referência, né? Uma referência que você está fazendo um bom trabalho e isso é o que abre as portas, né? E o network, né? Porque você, numa loja do tamanho que vocês têm, uma rede do tamanho que vocês têm, obviamente vocês vão estar sempre tentando aproveitar ou indicar os melhores. Sim. E o cara que não é, infelizmente, quantos, o caminho é curto. Tem muitos alunos de educação física ou então de nutrição que fazem verdadeiramente uma amizade com o cliente, que é um potencial cliente para ele, quando ele se formar. Dele fazer um personal ou dele atender como nutricionista. Olha, você entregar de tudo no atendimento ali. Você fez um network, você está, além de criar amizade como cria assim em loja, cara, você tem um potencial cliente para você no futuro. Mas é isso, né? A pessoa tem que ter esse propósito, não, mas essa visão, né? Porque não é só um emprego ali que ele vai vender os suplementos. É uma coisa que ele vai aprender a negociar, vai aprender a ser certo nas coisas que ele está fazendo, enfim. É um aprendizado para o futuro dele. Então, é essa que falta, né? Muita gente acha que, não, isso aqui é só uma coisa.
Não, e é bacana que vocês informem e passem esse conteúdo para que eles possam entender que isso aí é muito mais do que só ser um vendedor, né? Que isso aqui vai ser só passageiro. Não, cara. Mesmo que seja passageiro, extrai o máximo Lógico. possível, aprenda o máximo possível. Você nunca sabe. E até a história desse menino, que é o Jorge, hoje é comprador da empresa, é supervisor, ele fala muito isso aí. Você nunca sabe quem vai entrar pelaquela porta. E a oportunidade que ele teve há 10 anos atrás Perfeito. foi porque ele atendeu e muito bem uma pessoa que não ia comprar, mas ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor. E ele é muito bom tecnicamente do produto. Falou do produto, sabe? Entregando valor. E aí tem uma história que um outro colaborador que trabalhava com ele falou assim, poxa, cara, você é bobo. Você dá pérolas aos porcos. E aí ele falou assim, não, mas isso que trouxe a oportunidade. E por quê? Por ele dar o seu melhor ali no dia a dia, independente do cliente, ele teve a oportunidade de estar junto com a gente e tem crescido gigante aí, junto com a empresa também. Perfeito. Rian, eu sei que 19 lojas você não vai saber de cabeça os endereços, né? Mas cita pelo menos alguns endereços se eu quiser visitar a loja, quiser comprar na loja, enfim. E se eu quiser comprar uma franquia também, como é que eu faço para virar teu franqueado? E só para terminar também, o investimento de uma franquia vai de quanto a quanto? Do container à loja? Para achar a gente, Whey Suplementos, né? Como eu falei, é WAY Suplementos. A gente está no Instagram, LinkedIn, todas as redes. Lá tem na bio tem um link onde tem o meu contato, tá? Quando fala de franquia, tem lá, quero ser um franqueado, ou quero ser um parceiro da Whey Suplementos, ou então quero saber onde ficam todas as lojas da Whey. A gente tem o canal no YouTube Podcast, a gente tem uma rádio chamada Rádio Whey Suplementos, a gente tem um blog, a gente tem várias digitalizados também para levar algum tipo de contato com os clientes. E lá tem a parte da franquia, que até cai direto para a gente fazer essa conversa. Para abrir uma franquia, André, da Whey Suplementos, hoje ela gira em torno de 300 a 340 mil de investimento, tá? Lógico, varia bastante em relação a ponto, o investimento que vai ter, mas o principal ali, que já está embutido, é a taxa de franquia e principalmente o estoque. Hoje, só de estoque inicial é 150 mil. Então, eu falo, cara, 150 mil, quase metade do investimento que a gente tem é em produto da loja. Ah, mas precisa ser isso tudo? É um modelo que a gente desenhou e que é assertivo, que às vezes a gente vai em outras lojas e que a gente entende, você vê a loja esburacada, com uma loja que não tem um mix correto. Então, a gente entendeu que através daquele mix a gente consegue fazer um negócio próspero e que realmente faz sentido aquele investimento. Então, tem lá os canais. As nossas lojas, as 19 lojas que a gente tem são próprias, são aqui no Rio de Janeiro. A maioria é em Niterói, tem em Caraí, temos em São Gonçalo 2 lojas, temos lá para Maricá. Para o Rio, para Grande Rio, a gente tem ali no Valqueire, na Intendente Magalhães. A gente tem 2 lojas na Barra, ali na Avenida Ayrton Senna. Tem lá na Avenida das Américas, Tem lá do lado do Recreio Shopping. E recentemente a gente inaugurou agora lá na Ipanema, Rua Visconde de Pirajá, 317, do lado ali da Riachuelo, em frente à Praça Nossa Senhora da Paz. Galera, um show de profissionalismo dessa marca, né? Eu sou particularmente fã do que eles falam, a história deles, né? Tudo isso que sempre eles traduziram para a gente poder fazer esse trabalho de formatação. Parabéns, Rian, muito legal. Jorginho, obrigado aí. E, galera, até o próximo Multistúdios GS Pod do empreendedorismo. Valeu e até a próxima.